Olá, seja bem-vindo a mais uma edição, uma edição especial do programa Reencontro. Nós temos a sorte de ter o Reencontro toda quarta-feira e temos também a sorte, por um lado, o programa não é ao vivo, mas por outro lado, de estar falando sobre Jesus exatamente no dia do Natal, numa quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, dia do Natal, nesse nosso programa especial Reencontro. Sempre comigo, Theo Oliveira, e com a grata companhia mais uma vez, nesse dia tão especial, de Jorge Salomão. Jorge, bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Reencontro, esse especial de Natal. Olá, Theo. Um excelente dia para você. Um ótimo dia para todos aqueles os que estão sintonizados conosco neste momento. Uma manhã abençoada e colorida sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus. E como a gente sempre faz, vamos fazer a nossa oração de abertura do nosso programa. Hoje, um dia tão especial, onde temos que refletir muito sobre os acontecimentos, as mudanças que acontecem, principalmente referente a essa data. Agradecer a espiritualidade por mais esse momento de reunião, para podermos hoje sim falar especificamente de nosso Senhor Jesus no programa especial Reencontro de Natal. Agradecemos, pedimos à espiritualidade que nos ajude nesses momentos em que estivermos refletindo sobre as mensagens do Mestre no dia do Natal. Todos sejam muito bem-vindos a esse programa especial de Natal do programa Reencontro do Centro Espírita Amor e Caridade. Que assim seja. Bom, Jorge, hoje começar esse programa, hoje é Natal, né? E a gente já conversava aqui fora do ar que algumas coisas acontecem. Para você, é a data, não sei assim o que diria a doutrina espírita, mas vamos pegar no geral, espiritualmente falando, e sobre as religiões. É a data espiritual mais importante do nosso calendário? Fazendo uma breve reflexão, Theo, nós verificamos que sim, é uma data extremamente importante porque ela nos permite entrar num processo de reflexão. Reflexão porque nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus diante do intenso sofrimento que a humanidade vinha até então enfrentando. E houve por bem, no exato momento em que o Pai entendeu que a humanidade já tinha lá alguma possibilidade de entender coisas mais superiores àquelas que eles vinham até então entendendo, enviou, permitiu, à mercê da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença dele aqui na Terra. Então, é um marco muito importante na história da humanidade. Da humanidade, né? É tão importante que o nascimento de Jesus, ele divide os fatos AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Isso modificou, inclusive, até o nosso calendário, o sistema de contar os anos, os séculos e os milênios, enfim. E nessa questão também, Jorge, muito se fala... Em alguns momentos sempre surge aquela dúvida que, falando que Jesus não existiu e tudo mais, não tem como uma coisa dessa ser, pelo menos, cogitável, né? A não presença de Jesus, o fato de Jesus não ter passado por aqui. Os próprios acontecimentos provam, e graças a ele ter passado por aqui, a gente ainda está, pode ser um planeta de provas e expiações, mas a gente ainda está numa boa, que se ele não tivesse vindo, eu acredito que a coisa seria pior, né, Jorge? Exatamente, Theo. Os que engrossam, ainda é uma fileira muito fina, mas que tentam engrossar a fileira dos que criam essa teoria da conspiração, batendo na tecla que Jesus foi um mito e não uma realidade, foi um folclore e não um fato. Eu os desafio a provar que Jesus não existiu. Não existiu, né? Eles criam teorias, mas não provam absolutamente nada. A teoria, ela existe até o ponto em que outra surge e consegue derrubar ela através de elementos, evidências e provas. Então eu desafio essas pessoas que preconizam por aí que Jesus não existiu a provar que ele não existiu. Façam essa prova, tragam para nós. E se de fato essa prova for realmente uma prova substancial... Irrefutável, uma prova produzida nos moldes da mais rigorosa ciência, aí sim,
eu vou me inclinar e vou aceitar a conclusão deles. E é uma coisa, assim, eu acredito, difícil de acontecer, porque acho que foi o ano passado, né? Nós gravamos um especial no Despertar falando sobre o Natal. A aura que fica no mundo quando se fala de Jesus, principalmente próximo do Natal. Já falar de Jesus já é uma coisa gratificante. E quando é próximo do Natal, fica uma coisa diferente. Eu acho que se Jesus fosse um mito, tinha que ser um mito muito forte para provocar toda essa mudança, vamos dizer assim, no nosso planeta. Eu acho que a Terra chega a ficar um pouquinho mais leve nessa época, né, Jorge? Sem dúvida alguma. Isso daí já foi objeto, inclusive, de avaliação por parte dos amigos espirituais, que notam que nesse período do ano, o Natal, existe como que ocorre como que a atmosfera psíquica do planeta, ela sofre uma rarefação, ou seja, ela fica mais tênue, mais tranquilo, mais fina, mais leve. Por que isso? Apesar dos problemas que a humanidade enfrenta de janeiro a dezembro, e não são poucos, todos os dias, ao longo dos 365 dias do ano, nós, enquanto humanidade, enfrentamos problemas, conflitos. Mas chega um determinado instante que, de certo modo, a humanidade se reúne em torno de uma causa comum. Os pensamentos se tornam mais fortes num único foco. Natal, Jesus, união, reunião, confraternização, Papai Noel, trocas de presentes, amigo secreto. Então, tudo isso, de certo modo, repercute na psicosfera do planeta, fazendo com que ela se torne um pouco mais rarefeita, mais leve, mais acomodativa, mais respirável. Por quê? Diante desses fatos que eu noticiei, e porque também a religiosidade ela sofre um pequeno grau de intensificação. As pessoas estão mais propensas a pensar um pouco mais em relação ao seu próximo. E muitos, inclusive, criam, o que é louvável, bonito, maravilhoso, através das vias da caridade, grupos para compartilhar aquela mesa lauta, aquela mesa farta de alimentos com aqueles cuja mesa, às vezes, tem alguma coisa minguada ou, às vezes, não tem absolutamente nada. Né? É complicado. Então, o sentimento de caridade, ele fica de permeio junto à humanidade. Não digo a totalidade dos quase 8 bilhões de habitantes que nós temos aqui na Terra. No planeta, né? Mas, pelo menos, a maioria estamos aí fixados, irmanados nessa corrente positiva. Ô Jorge, e mesmo assim, aqui tudo bem, tem o fato de Jesus, o nascimento dele em dezembro, que tudo isso fica mais... E até muitas vezes pessoas que você vê que não é muito lá aquelas coisas, até nessa época fica isso. Isso é por conta... Será que onde Jesus está, aos enviados dele, alguém também colabora, a espiritualidade colabora para que a gente ficou um pouquinho propenso para o lado do bem, aí já tem essa aura no planeta e a espiritualidade acaba e dá aquele empurrãozinho. A espiritualidade também colabora nessa época para que as coisas fiquem um tanto quanto melhores? Mesmo pessoas que, né, no começo do ano não tá nem aí para ninguém, mas no Natal dá aquela baixada na guarda, vamos dizer assim. Sem dúvida alguma. Principalmente porque o próprio Cristo havia dito o seguinte: quando 2 ou mais pessoas em meu nome estiverem reunidas, ali eu estarei. Simples assim. Ora, como que ele vai estar presente junto de nós, se somos uma humanidade imensa, enorme, na casa dos bilhões? Abstraindo aqueles os que não são cristãos, porém a maioria são cristãos, que cultuam nosso Senhor Jesus, na medida em que nós nos irmanamos nesse pensamento, nesse sentimento crístico, o que acontece? Claro que Jesus não vai se multiplicar em bilhões, mas ele tem
os seus prepostos. Assim como nós temos o chefe de Estado, que precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele próprio. Isso não é possível. Não tem como, né? Mas ele tem o quem? Ele tem os seus ministros, seus representantes, seus prepostos. A espiritualidade, do mesmo modo, tem o mesmo sistema. Ah, tem essa escala também. E aí o que acontece? Vêm os espíritos amigos, aproveitando dessa deixa que nós permitimos nesse período natalino, em que nossos corações estão mais propensos à reflexão, à caridade, à reunião, ao compartilhamento, enfim, à oração. Principalmente, né? Principalmente. Aí eles aproveitam desse momento em que nós estamos mais aí tranquilos, a menos em nossas agressividades, e então fazem um trabalho de dispersão dessas energias negativas. Olha só, isso também, de certo modo, colabora para o trabalho deles, principalmente, né? A limpeza da nossa psicosfera, já pesada por natureza. São bilhões e bilhões de pessoas vivendo dentro deste aquário psicosférico, ou seja, desse campo energético. E nós temos um campo energético. Tem pessoas que, de certo modo, acham estranho quando a gente vai para esse viés da energia. Eu acho essa fala de energia um pouco estranha. É estranho? Então, a ciência já comprovou, isso é fato, é indiscutível, claro, que ao derredor do nosso planeta nós temos o quê? Nós temos a magnetosfera, nós temos a camada magnética produzida pelo movimento rotacional da Terra, por conta que ela tem um grande ímã lá no seu interior, no seu núcleo, uma grande concentração de níquel derretido, que conforme esse movimento giratório produz o quê? Um campo magnético. Em volta? Que nos protege contra os raios expendidos pelo Sol diariamente. Porque se não existisse esse campo magnético, esse campo energético, esse escudo, a vida aqui na Terra seria totalmente impossível. Eita! Ora, então nós temos esse campo tipo um magnético. óculos com lentes UV, que protege os raios que passa, que é prejudicial. Essa camada só deixa passar o que é legal, o que não vai ter problema e o que é necessário, né? Filtra. Os raios do Sol, eles penetram, mas somente filtrado. Os raios mais fortes, os que podem aí matar a humanidade, eles rebatem. Então estamos protegidos por um escudo. Então, a espiritualidade aproveita desse momento e então vai ajudando a purificar esse escudo, porém, numa visão energética espiritual. Nós temos esse campo. Através da câmera Kirlian, provou-se que nós somos um conglomerado de energia. Né? A câmera Kirlian simplesmente fotografou o quê? Que ao derredor de nós, seres vivos, nós temos o quê? Essa redoma também. Esse campo energético denominado aura. Que protege a gente. Não é o mesmo que tem em volta da Terra magnética. Não tem a mesma função que o campo magnético. Mas ele se constitui numa projeção nossa, através dos nossos pensamentos. Olha só, numa visão micro, cada um tem o seu campo magnético, energético. E que, de certo modo, esse campo, sim, ele protege a gente. Ou não protege. Eita. Ele protege quando esse campo áurico ele é formado por forças do bem, forças positivas, que atraem os benfeitores espirituais. Atrai os iguais. Já reparou quando nós, aí, depois de um período de chuva, ou antes da chuva, enfim, a gente acende a lâmpada à noite, lógico, e aí daqui a pouco aportam ali vários insetos, ficam rodopiando. Nossa, tem todo mundo. Numa analogia, na medida que nós criamos a nossa luz interior, nós vamos atrair quem? Esses espíritos amigos que vão ficar gravitando ao nosso derredor. Ao nosso redor. Todavia, se esse campo áurico é um campo negativo, ruim, o que vai acontecer? Ele não vai afastar, olha aí,
tem uma função protetiva, sim. Ele não vai afastar esses maus espíritos. Ele vai, pelo contrário, esse campo áurico vai atrair essas entidades. Mais densas. Mais densas. E essa questão que nós estamos falando é questão científica, porque foi comprovado cientificamente através da câmera Kirlian, portanto, é a visão do nosso campo energético através de um aparelho material. E nesse caso, então, vamos supor, no Natal, que tá todo mundo tranquilo, assim, todo mundo não, a maioria, vamos pegar assim, né? Tranquilo, tá com isso. Então, essa aura, ela tá mais propensa a maioria das pessoas a atrair coisas boas, por isso que fica mais tranquilão, mais gostoso o mundo, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma. Tá todo mundo puxando o mesmo bem. Sim. Vista, então, essa questão de que nesse período do ano há essa... A psicosfera ela fica mais tênue, mais leve, mais purificada, é em função dessa explicação que nós demos em relação a que os pensamentos dos terrícolas acabam por projetar energias positivas, do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, etc. e tal. Isso purifica, torna mais salubre o nosso habitat, sob o aspecto espiritual. Espiritual. Aí eu queria falar com você sobre uma situação no Natal. Aí nós temos o Papai Noel. Vamos falar do bom velhinho, né? Você acredita? A ideia da criação do Papai Noel, eu acho que a ideia foi boa. Porque o Papai Noel só traz presente para as crianças que se comportaram bem e tudo mais. E, em compensação, ele dá um presente. Aí você acha que em algum momento isso virou bagunça? Que, tipo... porque eu me lembro quando eu era criança... Tudo bem, tem a musiquinha Noite Feliz, tudo bem. Mas não é falado muito sobre Jesus, né? No Natal. A gente já ficava esperando presente. Comer bem, sei lá, brincar, ver a árvore de Natal. Mas sobre Jesus mesmo é pouco falado. Mesmo essa ideia do Papai Noel sendo uma ideia de passar uma mensagem interessante de, criança que se comportou bem ganha presente, quem não se comportou bem não ganha. O que você acha disso? É bastante curioso quando... Essa figura do Papai Noel, obviamente nada contra, ela funciona como um amálgama, ou seja, uma cola a mais para fortalecer essas festas de final de ano, criando essa figura do Papai Noel, em que haverá ali a confraternização mediante a troca de presentes. A troca de presentes. Todavia, Théo, aí nós vemos um viés puramente comercial. Comercial, né? Aproveitaram... esse encantamento, essa magia do Natal, e infelizmente o elemento comercial aproveitou e se agregou ao elemento religioso, ao elemento espiritual. De modo que a figura de Papai Noel é tão forte, mas tão forte, que quando se fala o Natal está chegando... Na esmagadora maioria, até nós, inclusive, infelizmente. Somos pegos de surpresa, né? Somos pegos de surpresa. Aí depois dá aquela parada e volta. E criou-se tanto essa imagem subliminar, esse processo subliminar, Natal, Papai Noel, que quando se fala em Natal, pode observar, em frações de segundo, já se descortina na nossa mente a cor vermelha. A cor vermelha vai se corporificando e toma a forma de um Papai Noel. E ao lado dele o saco cheio de presentes. Cheio de presentes. Isso em frações de segundo. E depois, aí, opa, calma aí. Natal é muito além do que isso. É muito mais, né? Aí eles acabam, deixando o elemento espiritual em segundo plano. E em primeiro plano nós temos o quê? O comércio. O comércio. Nós temos o quê? A valorização do elemento material. Às vezes em detrimento do espiritual. Mas isso, de certo modo, não quer dizer que vai destruir aquilo que nós falamos em relação à questão da psicosfera, dessa camada espiritual. Porque, de qualquer forma, as pessoas ficam menos armadas. Se desarmam, porque, eu vou entrar no espírito do Natal. O que é entrar no espírito do Natal? É você deixar-se envolver por esse momento de festa e esquecer os rancores, os pega-pegas que foram acontecendo ao longo desse ano. Mas não esquecer só no Natal, né, Jorge?
Ah, então. Aí que está a questão X. Assim como muitos pensam que é só de domingo ou qualquer outro dia que funcione o seu culto religioso, não é só de domingo que nós temos que, naquela 1 hora e meia que seja, que você vai para o seu templo religioso, entregar-se a Deus, a Jesus, que você tem que, ao menos ali, amenizar as suas aptidões à agressividade, ao mal, etc e tal. É todo dia. Todo dia. É todo dia. É orar e vigiar, né? É orar e vigiar. E orar e vigiar significa sempre. Então, muitos pensam que eu vou ao sábado, aos domingos, às segundas, às quartas, enfim, lá para o meu templo religioso, vou fazer a minha consagração a Deus, a Jesus, à espiritualidade. Quando eu colocar os pés para fora, tornar-me-ei novamente quem eu sou, em essência. Eu vou desvirar, como um eu diria. Impulsivo, um agressivo e por aí vai. Não é assim. Não é assim. Porque o nosso processo de evolução, nosso processo de espiritualização, ele é um trabalho de natureza diária, constante. É para toda a vida. Não é só para momentos ali pontuais, dias específicos. Não, a nossa mudança é diária, constante. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra na Rádio SEAC e o palestrante estava falando assim que deu um exemplo, né, de a família reclamando com a pessoa da família que, eu gostaria que você fosse educado aqui em casa como você é educado lá no centro. Eu gostaria que você fosse paciencioso aqui em casa como eu já vi você com a paciência com as pessoas lá do centro, estando no centro. Isso que você falou aí acontece de tipo, vamos pegar o Natal, né? No Natal tá certo, eu acredito que sim. No dia próximo do Natal tá tudo legal, tá tudo bem, tá amigo, mas aí depois o Natal passou, volta ao normal, tipo, parece que é outra pessoa. Agora, acontece da pessoa vem no centro também, legalzinha, a hora que põe o pé pra fora já, tipo, esquece de tudo e já volta automático no piloto do mal, sei lá, da falta de paciência, esse tipo de coisa? Esse é um grande problema, Antel. Aí nós estamos vendo o quê? Uma desconexão entre o agir e o adquirir conhecimento, ou estar apostado do conhecimento. Quando nós temos um conhecimento, com toda a sua principiologia e teoria, e nós não aplicamos na prática, nós estamos numa situação de desconexão. Entre a ação e o conhecimento. O conhecimento ele deve estar o quê? Atrelado à ação. A ação, né? Tanto que Jesus, certa feita, havia dito: bem-aventurados sois vós, os que ouvem estas minhas palavras. Os que ouvem estas minhas palavras. Conhecimento, teoria, principiologia. E ele parou por aí? Não, aí vem. Bem-aventurados sois vós os que ouvem estas minhas palavras e as pratica. Aliar teoria à ação. Porque toda vez que nós só abastecemos o conhecimento, mas esse conhecimento ele não extravasa em ação e atitude, nós não estamos evoluindo absolutamente nada. Nós estamos igual que um peão, rodopiando sob o mesmo eixo e não sai do mesmo lugar. Ô Jorge, mas vamos pegar a nossa doutrina espírita. Toda pessoa que sabe, vamos supor, leu as obras básicas, sabe tudo, dados, números, tudo, o que tem que fazer, o que não pode fazer, se fizer, o que vai acontecer, o que não vai, e mesmo assim ainda não pratica o negócio, pelo menos o básico do básico? Tem muito disso. Eita! Tem muito disso. Tanto que eu sempre faço menção dessa mensagem de Humberto Campos, intitulada Treino para a Morte. Tem um trecho dessa mensagem que ele diz mais ou menos assim: é muito sofrível a pessoa estar dentro de um círculo religioso, porém não consegue manter-se dentro deste círculo. Ela está sempre fora desse círculo. É sofrível, é angustiante, é lamentável. Em linhas gerais, é o que ele quer dizer. Então, isso ele já nos mostra, com a visão que ele tem do mundo espiritual, vendo-nos de lá para cá, quão é difícil para nós, os que estamos dentro de um segmento religioso, colocarmos em prática aquilo que tanto nós, muitas vezes, exigimos que os outros
exercitem, como, por exemplo, a paciência, o amor, o perdão, a tolerância, a caridade, a fraternidade, a gratidão. Se nós próprios, sequer, nós conseguimos realizar essas ações. Então, significa que nós estamos num processo de desconexão e é preciso que nós consertemos isso a tempo. Porque já dizia Jesus, nem todos os que dizem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus. Então não adianta você ir ao púlpito, gritar, chorar, espernear, pular, bater no peito, dizer que você ama Jesus, que você o aceita como seu único Salvador, se você próprio, por exemplo, no dia a dia, nas lides diárias, nos relacionamentos interpessoais, você não é aquilo que você é dentro da sua igreja, do seu templo religioso. Porque, Jorge, é isso que eu ia falar, principalmente nessa relação do tempo de Natal. A gente não tem que ser, ou espírita, ou católico, ou evangélico, só no templo religioso. A gente tem que ser também no trabalho, em casa, na rua, ou na brincadeira até, conversando com amigos, dependendo de alguma conversa que vem, saber discernir. Não é só aqui no centro que eu venho e eu fico focado. Claro, não vai fazer isso 24 horas, mas a gente não tem que estar armado, tem que estar, eu acredito, preparado. Então eu tô lá no meu trabalho, sai uma conversinha que você sabe que não vai levar nada, é uma fofoca que pode ser que vira bagunça. Você tem que ter o mesmo comportamento que você tem no centro. Não é só no centro, ou na igreja, ou na igreja evangélica que você vai ter o comportamento de boas coisas, bons pensamentos e ficar sempre vibrando em alguma coisa positiva, né? Para até estar protegido. É por isso que a nossa evolução é sofrível. Né? Por quê? Porque uma coisa é você estar dentro de um templo religioso vivenciando aqueles princípios. Porque ali dentro você vai encontrar pessoas que comungam das mesmas ideias, propósitos, e que tem até vamos dizer assim, uma fiscalização em que as pessoas vão estar te fiscalizando, e aí você veste a máscara, aí vem um grande problema da hipocrisia, e lá dentro você mostra que você é um membro valoroso, lá dentro você é uma ovelhinha, né? Uma ovelha. Porém, lá fora, com a sua família, como acontece muito, você é um tirano, você é um tranqueira. Você tira a roupa de ovelha e mostra que é um lobo. Aí mostra realmente quem a pessoa é em essência. A verdadeira essência do ser humano é aquela que ele vive todos os dias da sua vida e não exatamente aquela que ele aparenta ser dentro da sua instituição religiosa. Isso Jesus combatia muito a sua época. Muito. Por isso que se adotou essa expressão atitude farisaica. Tem isso também? Atitude farisaica? Farisaica. Uma atitude falsa. Uma atitude de vestir uma máscara da virtude, mas em essência você não é nada daquilo, porque os fariseus na época de Jesus, eles eram mais aparência do que essência. Eles usavam mais subterfúgio de natureza visual para provocar ali uma impressão positiva, mas, em essência, o âmago deles, como o próprio Cristo havia dito em palavras duríssimas. Dele próprio. Ou seja, do próprio Jesus, quando ele disse, a casta farisaica daquela época, vós sois como túmulos caiados, que por fora é bonito, mas por dentro é uma podridão e fedentina. É tipo aquele ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento? A mesma coisa, só que em outras palavras. Mas Jesus foi o autor dessa fala duríssima, porque ele via tanta abominação na atitude daqueles fariseus que ele saiu com essa dizendo, vós, fariseus, sois como túmulos caiados, por dentro é bonito, mas por fora é muito bonito, mas por dentro é uma podridão e uma fedentina. Olha a que ele comparou essa espécie de pessoa, essa raça de pessoas.
Ô Jorge, e a gente ainda falando sobre isso, né? Que nem no Natal todo mundo se veste. Aí vamos pegar os fariseus que eles eram todo a vestimenta, tudo bonitão, mas nas ações não era bacana, né? Aí você encontra a pessoa, vai, na época do Natal, que tá todo mundo mais tranquilo, ele é bacana. Aí você talvez sabe até que não é muito lá aquelas coisas. E como que eu tenho que me preocupar se ela é ou não é legal ou não é com os outros, e eu tenho que me preocupar mais comigo? Que eu tenho, como um espírita, eu teria que agir, independentemente se ela é da minha família ou não é, se eu tenho convívio direto ou não direto com ela, eu tenho que ter essa preocupação? Preocupação em sentido... Se a pessoa, que nem você vê no centro, não, bacana tudo, mas lá fora a pessoa é meio carniça, né? Eu tenho que ter essa preocupação se lá fora ela é assim, se aqui dentro ela não é, mesmo que não tenha, assim, uma relação comigo. Eu não vou ter atos com ela, mas sabendo que a pessoa não é tão legal, você tem que se preocupar. Tipo, vai, na minha família. O meu primo, às vezes eu sei que ele, na hora que vai na igreja, ele é bacana com todo mundo, mas fora da igreja ele é ceboso. Eu tenho que me preocupar com essa situação dele, eu tenho que me preocupar comigo, fazer a minha parte. Não tem que se preocupar. Não, né? A não ser que o grau... Porque tem gente que fica querendo mudar os outros, Jorge. É nisso que eu queria chegar. Exatamente. Não temos que nos preocupar, porque é problema dela, problema de consciência dela. Uhum. Todavia, se essa pessoa tem um grau de convivência com a gente mais estreito, aí já não podemos tapar o sol com a peneira. Entendi. Aí nos cabe, inclusive, chegar junto e falar, olha... Não está dando certo. Adequada essa sua conduta, esse seu comportamento. Uhum. Não está adequado esse seu comportamento. Porque lá no seu templo religioso, você é um, aqui você é outro, aqui você é tirano, aqui você é agressivo. O que você está aprendendo, afinal de contas, com isso? Então, eu penso que se nós temos um grau de intimidade com essa pessoa, um grau de intimidade estreito, nos cabe, inclusive, alertá-la. Alertá-la. Não é ficar simplesmente ali na condição de censores, de fiscais da vida alheia, a todo momento, agindo como se fosse o anjo protetor ou a consciência dela. Fosse o grilo falante do Pinóquio. Do Pinóquio, exatamente. O grilo falante... Embora que ele só falava, né? Pinóquio, você quer fazer isso, faz, filho, mas tá errado, né? Exatamente. Ali é uma analogia... incrível em relação à ação dos nossos mentores em relação a nós. Né? O grilo falante, ele falava. Quando ele via que o Pinóquio não ouvia, o que ele fazia? Ele se afastava. Não dá. Deixa ele aprender por si mesmo. E quando o Pinóquio voltava e precisava dele para alguma coisa, ele estava ali, né? Sempre estava ali. Para você ver que eles são pacientes, tolerantes, misericordiosos. Então, essas pessoas... Se nós não temos esse grau de intimidade com essa pessoa e a gente vê no dia a dia que ela faz totalmente o oposto, problema dela, não é problema nosso, não tenho que me preocupar. Uhum. Agora, vamos dizer, se é um parente, um amigo, alguém que a gente tem um vínculo muito estreito, aí nos cabe, inclusive, é um dever nosso, inclusive, alertar aquela pessoa. Claro que dentro de uma conversa sóbria, moderada, sem ficar ali... Para não gerar mais atrito, né? Exatamente, na boa. Olha... tendo em vista o grau de amizade que nós temos e que há uma permissão entre nós quando um estiver precisando de uma orientação, uma sugestão, esse é o combinado, então eu estou aqui para dizer para você que essa atitude não foi legal. Não está bacana. Não está bacana, não está batendo com os princípios, tá, etc. Aí é até um dever nosso. Agora, se o que nós vamos falar a pessoa vai assimilar ou não, vai virar a cara, isso já é problema dela. Também é problema dela, né? Não é problema meu, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte e não me cabe, em outras vezes, chamar a atenção dessa pessoa. Uhum. Porque eu não sou a consciência dela. Eu tentei simplesmente, no momento, alertá-la. Abrir a consciência dela para a realidade, porque às vezes a pessoa, de repente, estava ali... Tá no automático? Iludida, no automático. Tem pessoas que são humildes e falam, nossa, é verdade, eu não estava prestando atenção mesmo, eu fiz isso, puxa, desculpa, e muito obrigado por ter me alertado. Ter alertado. Valeu. Se a pessoa agiu de forma diferente, não, você está enganado, para de me incomodar, você está achando que você é o quê, minha mãe, meu pai? Eu não preciso de conselho. Tá bom, já não está mais aqui quem falou. Acabou. É desse jeito. E uma outra questão, a gente tinha falado anteriormente do Papai Noel, hoje em dia é meio...
a batalha é meio estranha, né? Apesar de Jesus ter esse nome forte, ser muito bom falar sobre Jesus, mas a parte comercial, a parte que fala de dinheiro, vamos pegar aí. Coitado do Papai Noel, vamos dar uma crucificadinha no Papai Noel básica? Não vamos nem pregar ele, só vamos amarrar para não judiar muito. Mas como que a gente pode fazer, Jorge? Você acha que o pessoal se preocupa com isso? De mostrar que realmente no Natal temos que comemorar o nascimento de Jesus, uma passagem de um personagem que mudou muita coisa no planeta, que deixou uma mensagem que até hoje ainda perpetua, apesar de muita gente não praticar, mas ainda temos a mensagem aí. Você acha que vai chegar um momento que Jesus vai estar quase pau a pau com o Papai Noel? Porque parece que hoje ele está no segundo lugar, né? Hoje ele seria vice-campeão, né? Sim, sem dúvida alguma. É um dever nosso, principalmente em relação às crianças. É isso que eu penso. Tem criança que não sabe que é o nascimento de Jesus. Sabe, porque nas escolas, por exemplo, quando as crianças chegam aí em suas casas, já nesse período de final de ano, o que elas são orientadas a preparar de presente para os pais? Fazem um desenho ali, coloca Papai Noel, uma árvore de Natal, um presente. Fazem ali um recorte de Papai Noel, entrega. Eu sei porque eu passei por isso quando criança. Quando não aquela estrela, né, que guiou os reis lá também. Exatamente. Né? Então, quando chegava esse período, eu me lembro no meu ciclo básico, no primário, nós fazíamos então esses trabalhos de classe, né, próximo do Natal, claro. A gente recortava e levava para casa. Como, por exemplo, Páscoa, a gente levava um coelhinho da Páscoa com um ovinho ali, de chocolate. Mas nunca nos orientaram. Aí vem algumas vozes dizer, mas o Estado é laico, ou seja, ele não se envolve com questões religiosas. Mas não é questão religiosa em si. Você não vai estar... Está acima disso, né? Você não vai estar preconizando princípio religioso, porque isso aí realmente não pode. O Estado é laico, sim, é verdade, e tem que ser laico, porque já basta o que o Estado fez atrelado à igreja, à religião. Quantos estragos isso não fez? E aí, quando veio a Constituição e diz o Estado brasileiro, ele é laico. Graças a Deus, que ótimo. Ô Jorge, então quer dizer que lá atrás era obrigado? Era só uma? Antes... Sim. Começamos lá com Roma, quando Constantino, o imperador Constantino, ele decretou como sendo a religião oficial do império o cristianismo. O cristianismo. Você, se descumprisse aquela ordem, o que iria acontecer? Você iria ser trucidado, como aconteceu na Idade Média com o terror provocado pelas fogueiras da Inquisição. Que eles pegavam pessoas que eram pagãos, eram de outras religiões e que estavam dentro de território que era eminentemente cristão. Aqueles que não fossem cristãos tinham que ser cristãos à força. Aí eles trucidavam e mandavam para as fogueiras. Em nome de Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Entendeu? Então, graças a Deus que o Estado se dissociou da religião, da igreja, e disse, vocês se viram que a minha questão é político-administrativa. Você tocou num ponto aí que eu achei interessante. Você falou que pode ser que se pedir para a criança, em alguma situação, lembrar de Jesus. Jesus não tinha religião. Então, e hoje em dia, toda vez que você, vamos supor, estamos lá numa conversa no jogo. Acabou o jogo, tá conversando. Se você entra com Jesus, todo mundo automaticamente já puxa o nome de Jesus para alguma religião. Sendo que Jesus não tinha nenhuma. Não era para acontecer isso, né, Jorge? Jamais. Então, o que eles teriam que fazer para situar as nossas crianças que nessa época do ano se comemora o nascimento de um homem muito importante. Trate Jesus como um homem para as crianças, mas um homem especial, um homem diferente, que trouxe o amor para a humanidade, que trouxe palavras de consolo aos aflitos, aos doentes, sem qualquer viés religioso, mas colocando Jesus dentro da história, pelo menos. Não Jesus dentro, atrelado à religião, porque, que nem você disse, Jesus não tinha religião alguma. Não tinha ligação com nada, né? Foi a própria religião que jogou Jesus dentro de um caminho religioso e criou o cristianismo. Porque Jesus e começou a particionar ele, né? Sim. Começou a particionar, porque ele é daquela, e cada um é um. Sim. Não é todo, parece que não é o mesmo Jesus para todas as religiões. Exatamente. Então, tanto que não dá para fugir disso quando você... Estou falando com base lá na minha antiguidade. A gente saiu do primário, caiu no ginásio. Você falou outro dia num programa 23 anos atrás, né? Então, né? Pra você ver. A mente cristalizou na faixa dos 20, dos 20, ficou ali, congelou.
Então, por exemplo, o seu ginásio, você estuda o que dentro da história? Você vai ver ali os fatos históricos. Uhum. Antes de Cristo, depois de Depois Cristo. de Cristo. Tá, e esse daqui, quem que é Cristo? Né? Explica quem que é Cristo, por que ele dividiu a história entre antes e depois. E depois. Coloca Jesus dentro do contexto histórico, pelo Histórico. menos, dos feitos que ele realizou. E tá muito bom. Tá Pronto, bom. aí a criançada vai entender. Ah, então comemora-se o Natal porque nasceu esse homem chamado Jesus, que veio numa missão de pacificação e instruiu os homens a serem mais amorosos, bondosos, etc. Ah, por isso que ele marcou essa época. Interessante. É. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E uma questão também, se for perguntar para as crianças, a maioria das crianças, dependendo da idade, quando já tem um entendimento, ela sabe de cor a história do Pinóquio, do João e Maria, a história do Lobo Mau, a história da Branca de Neve. Ela sabe todas essas histórias de cor. Por quê? Também não colocar na cabeça assim, não, que nem a gente tá falando, na questão religiosa. Por que não fazer, não contar a história de Jesus também para ele desde pequeno, para quando ele crescer ele saber toda essa situação? Mas parece que o negócio, a coisa é só voltada para o dinheiro, para outra situação que é comercial, né? E tem um grande problema aí também, se a gente for analisar, Theo, porque você acaba viciando as crianças a obter um ganho quando elas se adequarem a um comportamento. É. Tipo, eu vou ser bom porque eu vou ganhar um negócio. Se eu não ganhar nada, então eu não vou fazer nada. Ah, eu não quero ser bom. Você não vai ganhar presente, tudo bem, mas eu Beleza, não quero ser não bom. quero. Eu quero ser quem eu sou. Então isso não é legal também. Já dá uma ideia de troca. De troca. Que os pais estão comprando o quê? O comportamento dos filhos. É uma compra. É o toma lá da cá. Se você for bom, te dou presente. Se você não for bom, você não vai ganhar presente. Então é uma compra. Eu sempre pergunto isso pra você, né? Por que a pessoa vai pro lado mais fácil, né? Tudo bem que se você ensinar pra ele, falar assim, ó, se você for bom, vai ser bom pra você. Se você for bom pros outros, os outros também vão ser bom pra você e você vai acabar sendo bom pra todo mundo e todo mundo, a maioria, vai ser bom pra você. Mas não, já quer dar um presente e falar, ó, se você for bonzinho eu te dou isso e acabou. Todo mundo vai sempre pelo atalho, pelo lado mais curto da história, né? Porque, a bem da verdade, ser bom é um dever. É um dever. É um dever, não é algo que tem, não é algo que depende de premiação. Toda vez que eu fizer o bem, é igual quando você treina cachorro, quando ele faz alguma coisa ali, você vai condicionando a mente dele, dando ali a bolachinha, o biscoitinho dele. Ele condiciona naquilo e ganha. Então você está condicionando a criança. Já começa o erro por aí. Então nós não estamos aqui simplesmente criticando esse período do ano em que há a troca de presente. Não é exatamente isso. Mas a ideia por detrás, se tivermos uma visão crítica, e temos que ter uma visão crítica dessas ideias postas, nós vamos ver que elas não batem com o contexto da lógica. Então, por exemplo, imagine só um pai e uma mãe falar para o filho, você vai lavar a louça que eu vou te dar um trocado. É obrigação do filho. Obrigação. Você vai passar uma vassoura na casa, se você limpar a casa bonitinho e tal, etc., você vai ganhar alguma coisa. Desde quando? Você tem que pagar o filho para fazer o que é obrigação dele, porque ele mora dentro daquela casa. É isso que eu ia falar, ele mora ali e usa de tudo aquilo ali também, né? Então, desde quando você vai presentear um filho por ele ter, durante o ano, sido educadinho, bonzinho, tá, etc., enfim, e ele vai ser premiado por isso? É obrigação dele ser bom. Porque, afinal de contas, onde está a educação que os pais dão para os filhos? Qual é a finalidade da educação, independentemente de presente? É tornar os filhos melhores. Melhores. E como pessoas, né? Como seres humanos. Que a escola só vai ensinar matemática, história e tudo mais, mas Exatamente. Quem tem que ensinar a parte mais especial dessa situação são os pais, né? A questão moral. Dentro de casa. Exatamente. Como no meu tempo, acredito que no seu, nós tínhamos o quê? A matéria denominada Educação Moral e Cívica. Verdade. Não tem mais, né? Outro dia, quando meu filho estudava, eu perguntei pra ele, mas cadê? Aí eu olhei o caderno e falei, mas cadê? Não tem Educação Moral e Cívica? Tinha eu não sei se tem hoje ainda, que chamava Estudos Sociais. Você lembra? Tinha Estudos Sociais. Estudos Sociais. Não tem mais, peguei Educação Moral e Cívica. Também. Que ensinava como que nós tínhamos que ser enquanto ser humano em relação às pessoas, ao Estado, ao cumprimento das regras, enfim. Eram normas morais. Hoje não tem mais isso. Ô Jorge, nós estamos aqui quase nos aproximando do final do programa, mas ainda tem uma colocação. Aí eu perguntei no começo sobre a data mais importante, que é o nascimento de Jesus, que criou, né? Aí o antes ou depois, como você citou.
E tem uma outra data que é a morte. Claro, essas datas são aí, eu acredito que foram colocadas para ter uma representação que a gente não tem, deve que não tem como saber realmente que dia foi, né? Do ano, que nem para nós. O dia que Jesus morreu, não tinha que ter também uma certa comoção, como temos toda essa leveza no planeta, quando, claro, não uma comoção pesada, não sei o quê, mas uma reflexão maior também na morte dele, como fazemos quando é o Natal, no nascimento de Jesus? Mais uma vez, nós temos o viés comercial, atrelado a uma questão eminentemente espiritual, que é a figura do coelho, o chocolate. Não, tô falando da morte. Então, olha só. Ah, é verdade, tá perto. A Páscoa E aí são dois, que você falou um, eu já tava pensando no peixe já. Porque o peixe fica mais caro quando... Exatamente. Tá vendo? Então, é a Páscoa. É a Páscoa. A Páscoa, porque depois Jesus, ele no terceiro dia, ele entra num processo de ressurreição. E no domingo se comemora o quê? Se comemora o domingo de Páscoa. A ressurreição de Cristo. É. E o que se faz no domingo? Ao longo desse processo, a quaresma e tal. Aí embolaram tudo. Não, vixe. Mas enfim, terminou a quaresma, aí vem o quê? Vem a Páscoa, não é isso? Aham. E aí, nesse período da quaresma, você não pode comer carne vermelha, só carne de peixe. Não pode fazer a barba. Entendeu? Aí, domingo de Páscoa, você faz aquele almoço, aquela mesa farta, lauta, igual o Natal também. Você pode ver. Nascimento e morte de Jesus sempre tem ali um viés econômico, comercial. Muito forte, né? Muito forte. E aí você tem o que? A figura. Aí Jesus fica em segundo plano novamente. De novo. Por quê? Você vai dar. E aí ele perdeu feio, hein, Jorge? Você vai perdeu pro coelhinho, né? Você vai dar atenção para quem? Pro coelhinho da Páscoa. Coelho da Páscoa. Entra naquela mesma situação que você falou, quando vai desenhar lá no Natal, desenha o Papai Noel, né? Daí desenha o ovo colorido, desenha um coelhinho. Aí você vai dar de presente o quê no dia da Páscoa? Você vai dar o quê? O ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. O chocolate. O chocolate. Cadê Jesus? Que fica bem mais caro nessa época. Cadê a reflexão em torno da ressurreição de Jesus? E tem uma história toda bonita sobre a Páscoa, né? Historicamente falando, desde aquele tempo, que não é contada. Sim. Aí, principalmente, no Natal, vamos lá. Alguma outra criança ainda lembra de Jesus. Ah, Jesus nasceu nesse ano. E lá atrás, na Páscoa, se for perguntar, você sabe o que é a Páscoa? Vai falar, é o dia de ganhar presente e ganhar ovo de Páscoa. Mas não vai saber a história da Páscoa realmente. Então, você entendeu? Quando se fala em Páscoa, nós não vemos Jesus. Nós não vemos a ressurreição de Jesus. O sofrimento que ele passou para chegar ali. Nós fechamos os olhos, vem quem? A imagem de um ovo da Páscoa. Todo mundo se preocupa. Aí fica aquela correria igual agora. Nesse período do Natal, é aquela correria. Você vai no supermercado, você passa aí nas cidades, o comércio tá ali regurgitando de gente. É comida, é tudo. Na Páscoa, tá regurgitando de gente. Tem pessoas que acabam deixando para a última hora chegar lá no supermercado, aquelas... Eles fazem um teto, né? Aqueles penduricalhos lá, que eles constroem o teto para pendurar, você chega lá já na véspera, não tem mais nenhum já ovo. Tá tudo... se tem lá é um outro minguadinho. Quebrado ainda, que vai ser mais barato. Você não vê nesses ambientes comerciais, estabelecimentos comerciais, a imagem de Jesus. Por exemplo, um ou outro que você vê ali, no caso do Natal, a manjedoura, os Reis Magos, que é muito a estrela, bonito, né? A estrela, entendeu? Você vê mais em praças. E nessa questão, fica pior ainda. Que nem você falou, no Natal, manjedoura, uma estrela, né? Nas praças, coloridos. Na Páscoa não tem nada que faça referência a Jesus no tempo da Páscoa. Exatamente. E não era pra gente ter... Sem falar que, assim, é um segundo nascimento, se for ver, né? Porque ele morreu, aí ele voltou depois da morte dele. Sem dúvida. No Natal ele nasceu, veio como bebezinho e tal, e nessa ele já voltou depois de ter passado por tudo aquilo. Era pra ter também uma situação mais forte de representatividade pra gente, né? Exatamente. E não tem. Sim. É pra você ver que eles praticizam essas situações se aproveitando dessa comoção da humanidade, essa comoção universal protagonizada por Jesus, com a sua crucificação,
ou com o seu nascimento, e aí vem toda a questão, o viés comercial, o marketing em cima daquilo, e abraçou aquele momento de comoção e inseriu ali um símbolo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Com o nascimento de Jesus, Papai Noel esteve lá presenteando Jesus como os 3 reis magos. Se pelo menos fosse um dos reis, né? Exatamente. Ou os 3, sei lá, fazendo alguma coisa. Agora, o coelhinho da Páscoa, qual é a vinculação dele com o evento Ressurreição de Jesus? Eu me lembro que quando criança eu ouvia a história de que a gente questionava, embora eu fosse muito tapado, mas uma vez eu perguntei para uma professora, por que o coelhinho da Páscoa? Né? Por que o coelhinho da Páscoa que a gente vê, por exemplo, Semana Santa, quando passava lá Jesus Cristo, até do nascimento à crucificação. Segunda começava com o nascimento, sexta a crucificação de Nosso Senhor Jesus. Passava na sessão da tarde. Sessão da tarde. Eu ficava desesperado, porque não dava para assistir, eu estudava à tarde e queria assistir, mas não dava. Eu queria ver também. E aí, uma vez eu perguntei, ela falou assim, é que o coelho foi o único animal que viu Jesus quando ele saiu da tumba dele, do túmulo dele. Nossa. Eu, quando criança, Ela eu mandou aceitei. essa? Mandou essa. Quando criança, eu aceitei. Mas aí você vai vendo que não é isso. Não tem nada a ver. Ela passou essa informação. É porque o coelho foi o animal que viu Jesus saindo lá do túmulo. Por isso que associaram Jesus ao coelho. Olha só o que criaram. E se você for ver, foi uma associação meio burra, né? Porque coelho, o ovo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então... Coelho não é ovíparo, né? É ovíparo? Não, não é ovíparo. É ovíparo que fala? É ovíparo, exatamente. Tem nada a ver. Não bota ovo. E tem muitas crianças que é curioso, acho bacana o questionamento delas, mas coelho não bota ovo. Por que ovo? Elas já vão assim, questionando. Na veia, né? Exatamente. Olha, nós estamos aí já chegando ao final do nosso programa e como a gente sempre faz no programa Reencontro, Jorge, eu queria que nesse finalmente, antes de você falar as palavras finais, deixasse aí hoje, né, dia 25 de dezembro, deixasse uma mensagem, porque hoje é o Natal e para que a gente, né, alguma coisa, alguma mensagem legal, da gente não vamos conseguir mudar, eu acho que ainda nessa encarnação, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A história que você conta do passarinho que tá tentando apagar o fogo com um pouquinho de água. A nossa parte a gente tem que fazer. Se os outros estão ali do lado dando risada, vendo a floresta pegar fogo, não interessa. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, ou vai ver depois também, sobre o Natal, né? O Natal, na doutrina espírita, como que a gente pode realmente fazer com que o Natal seja diferente de hoje em diante, cada um fazendo a sua parte? Meus amigos, minhas amigas que nos deram o carinho da sua audiência... que fique bem claro, né, Theo, que o que nós fizemos aqui foi uma reflexão. Não temos a pretensão de mudar o que já está. Então, que pode ditar regra para nada, né? Nesse establishment, ou seja, já o que está estabelecido. Não queremos estragar a festa de ninguém. Faça a tua festa do coelhinho, da Páscoa, do Papai Noel e está muito bom, com perfeito. Certeza. A nossa reflexão é no sentido, cultue o coelhinho, cultue o Papai Noel. Mas não esqueça do verdadeiro aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim merece, nem que seja 2, 3, 5 minutos na sua Páscoa, no seu Natal, reúna a família em torno da mesa. Porque nesses momentos está todo mundo ali, vem gente que nunca se vê para se reunir naquele momento, né, Jorge? Exatamente. Reúna a família em torno da mesa, 2 minutinhos. Gente, um momentinho de reflexão. Hoje é Páscoa, hoje é Natal. O que nós vamos comemorar hoje? Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, esse homem maravilhoso que veio ao mundo, sem qualquer pretensão de doutrinar as pessoas que estão ali, porque de repente tem pessoas que está à tua mesa não é cristã, é de outra linha religiosa, então você tem que respeitar. Mas colocar Jesus dentro do contexto familiar, e se a família toda é cristã, fechou. Aí que melhor ainda, né? Melhor ainda. Se não, vamos ser ecumênicos, falar, o mestre nos deu os ensinos maravilhosos, enfim, façam isso, e está muito bom. E depois presenteie, vai lá cumprimentar Papai Noel, vai sentar, coloca as crianças para sentar no colo do Papai Noel, tudo muito bonito, mágico até isso daí, interessante. Então, essa é a nossa reflexão. Essas são as nossas palavras de Natal, que nós nos reunamos, não somente para apetecer os nossos estômagos, naquela voracidade do prazer,
que a comida nos favorece. Mas vamos lembrar que antes de encher os nossos estômagos com os comes e bebes, vamos encher a nossa alma, nutri-la com as expressões verdadeiras do amor preconizado por Jesus, através daquilo que nós falamos momentos antes, aliarmos teoria, conhecimento à ação. Porque se nós não aliarmos, nós podemos ser cristãos só no rótulo, porque na atitude não seremos reconhecidos, como disse Jesus. Em verdade vos digo que quando que eu não os reconhecerei, que irão dizer: Senhor, 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 nós te cultuamos, nós fizemos isso. Jesus vai, em algum momento ele chega e fala assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Olha só. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que frequenta a sua igreja. Além disso, ele pratica. Ele exercita. Ele é o que é dentro da igreja, dentro da sua casa e vice-versa. É isso. São suas palavras finais. Palavras finais. Obrigado. Um ótimo Natal a todos e que Jesus abençoe e nos ilumine hoje e sempre.